Então, o que eu queria falar hoje é esse tema de qualidade de vida, ele é muito caro. É muito importante você viver a vida com qualidade. Quando você vê que muitas pessoas estão aí vivendo, estão respirando. E a gente precisa buscar qualidade. E o sistema nervoso central tem tudo a ver com esse sistema endocannabinoide, que não é exclusivo do cérebro. Ele está envolvido em várias áreas fisiológicas. Ele é o principal sistema controlador da fisiologia. É uma coisa que há 150 anos atrás, um fisiologista chamado Claude Bernard chamou de homeostase. Hoje em dia as pessoas chamam mais de alostase. É uma homeostase dinâmica que sobe e desce o tempo todo. Ela nunca fica basal. Essa coisa de potencial de repouso menos 70 é só em livro-texto. As coisas estão o tempo todo oscilando e a gente tem que buscar exatamente como melhorar isso. Então, assim, ontem o Alex fez eu assisti a palestra do Alex ontem, ele fez uma revisão inicial, um histórico da nicotina, e eu vou fazer uma coisa parecida se o Pointer... Ah, não, o Pointer está aqui, ele funciona assim. Então, na verdade, sobre o sistema endocannabinoide, eu queria começar mostrando dois brasileiros que eram dos mais amados da década de 60. Pelé e Garrincha, né? Vocês são muito novinhos, provavelmente não lembram deles, mas eles foram craques. Pelé, ele foi eleito o melhor de tudo, melhor jogador do século, melhor atleta olímpico, maior goleador da história. Ele vai fazer 82 anos daqui a 2 semanas. Garrincha, e que ele foi um jogador excepcional, principalmente quando o Pelé não jogava. Quando os dois jogaram juntos, o Brasil nunca perdeu. Empatou 4 vezes, ganhou 36. E esses dois, o Garrincha, ele não chegou aos 49 anos. Então, o maior biógrafo desse país, que é Rui Castro, ele escreveu um livro, A Estrela Solitária. O tema do livro não é sobre futebol, é sobre o alcoolismo. O alcoolismo venceu o Garrincha. E o que eu queria falar isso aqui é porque o sistema endocannabinoide está envolvido com isso, com as nossas escolhas. E o Prinex tem tudo a ver com drogas de abuso. Eu imagino que alguém aqui nesse grupo de neurofarmacologistas trabalhe com álcool, né, que é um tema tão importante. Então, assim, o sistema endocannabinoide, ele não tem 60 anos, a forma metodológica como a gente conhece. Ele começou, é claro que milenar o estudo da cannabis, mas em 1964 foi elucidada essa molécula, a estrutura química do delta-9-THC, que é a molécula, um dos 500 fitocannabinoides, esse dá barato no sistema nervoso central. E aí, na verdade, está faltando essa figura aqui, exatamente. Esse é um timeline do sistema endocannabinoide, colocando mais ou menos do ponto de vista neurofisiológico, do ponto de vista metodológico. Vocês podem ver, depois que a descoberta da estrutura do THC se deu pelo Rafael Mechulan, que é um pesquisador que está vivo ainda, ele é israelense, ele tem 90 e poucos anos, houve um hiato aqui entre 64 e a década de 90, 26 anos, e aí começou realmente os estudos neuroquímicos com as drogas fitocannabinoides e os receptores e os transportadores. Então, aqui com a biologia molecular, foi clonado o receptor CB1, que é o receptor metabotrópico, esse que tem 7 domínios de transmembrana, que a gente estuda nos livros textos, e depois o receptor CB2. Então, isso foi um achado muito importante, porque na época, o pessoal que trabalhava com maconha, trabalhava com os fitocannabinoides, eles achavam que essa substância, quando a pessoa fumava e ficava chapado, que na verdade essas moléculas que eram lipídicas, todo mundo já sabia, elas se intercalavam na membrana e alteravam o estado de torpor, como se fosse um mecanismo inespecífico. Isso era muito claro na década de 70 e 80, mecanismos inespecíficos. O pessoal achava que anestésico local, anestésico geral, entrava na membrana. Hoje a gente sabe que cada uma dessas drogas tem um alvo específico. E o alvo específico da maconha, do delta-9-THC, é o receptor CB1, entre outros. Tem vários outros. Depois descobriu-se o CB2, que está muito mais presente no sistema imunológico, e descobriram os transportadores, outros receptores, como canais iônicos, etc, etc. Mas uma coisa importante, assim como o sistema opiáceo, vocês sabem que o ópio
ela vem de uma planta, papoula, e aquele exudato, o ópio, tem uma substância chamada morfina, que é um extremo analgésico, uma droga muito poderosa e que hoje em dia tem a tal da epidemia opioide que matam 150 pessoas por dia. Milhares e milhares e milhares de pessoas já morreram pela dificuldade de você controlar os efeitos do ópio. Então, assim, o sistema endocannabinoide ele é parecido por quê? Porque, assim como a gente tem receptor CB1, não é possível que a natureza tenha feito um receptor tão complexo para se ligar a uma substância de uma planta. Deve ter alguma coisa dentro do nosso corpo que se liga a esse receptor. E realmente descobriram que essas moléculas, de novo, o grupo do Rafael Metulan, ele é o último autor desse trabalho, de 1992, mostrou-se que essas moléculas elas são derivadas de um lipídio, de um ácido graxo poliinsaturado, que é o ácido araquidônico. O ácido araquidônico dá origem à anandamida, 2-araquidonoil etanolamida. Ou seja, essas moléculas lipídicas, elas se ligam ao receptor CB1 com extrema afinidade. A anandamida não é nem o agonista pleno. O agonista pleno é um outro lipídio, que é outro derivado do ácido araquidônico, que é o 2-araquidonoilglicerol, 2-AG. Então, assim como essas duas moléculas existem, existem várias outras que eles chamam de endocannabinoides fracos. O que eu quero mostrar para vocês é que esses endocannabinoides têm tudo a ver com a regulação dos processos mais importantes da fisiologia. Então, assim, se alguém quisesse perguntar para você o que o sistema endocannabinoide faz? Faz muita coisa. Mas qual é a maior importância do sistema endocannabinoide no cérebro? É regular excitabilidade. Então, assim, 40% das nossas sinapses no cérebro são glutamatérgicas. Regina é uma pessoa que sempre trabalhou com o sistema glutamatérgico. Ela mostrou que o D-aspartato é um ligante de um receptor chamado NMDA. Não sei se você falou no Prinex. Deveria, porque a Regina descobriu que o D-aspartato, que é um análogo do glutamato, se liga com muita afinidade com o NMDA. Então, assim, essas sinapses glutamatérgicas, elas são muito inibidas por endocannabinoides. E o endocannabinoide tem uma peculiaridade, esses neurotransmissores clássicos, normalmente eles são armazenados em vesículas, né? A gente estuda a liberação exocitótica, a liberação do neurotransmissor mediada por cálcio, etc. Os mediadores endocannabinoides, como eles são lipídicos, geralmente eles trabalham retrogradamente. Eles são gerados no terminal pós e vêm para o terminal pré. Mas hoje a coisa é muito mais complexa, não tem só pré-pós. Hoje em dia as pessoas falam de uma sinapse chamada quadripartite. Já ouviram falar nisso? Tem não só o neurônio pré, o neurônio pós, os astrócitos que estão em volta e a microglia, que também está perto e que é um componente muito envolvido. Então, assim, dá para falar de muita coisa nessa introdução. Mas aqui é para mostrar que nem só de lipídios existem esses reguladores dos receptores canabinoides. Além disso, tem um receptor mais rápido, é um receptor vaniloide. Além desse, quem trabalha muito com esse receptor é a professora Karen Calaza, aqui da UF também. E os receptores vaniloides, eles são canais permeáveis a íons, como o cálcio, então eles participam muito da despolarização. Geralmente esses canais aqui estão em neurônios. Mas o que é legal nesse timeline é que descobriu-se por um grupo lá de São Paulo, um grupo brasileiro, que além dos lipídios, você tem peptídeos que regulam o receptor canabinoide. Então, essa molécula hemopressina, ela é um peptídeo de 9 aminoácidos e ela é sintetizada pela cadeia alfa da hemoglobina. Então, o que acontece? Toda vez que você tem hemoglobina transportando oxigênio para as células, quando você tem um trauma no sistema nervoso central, muito dessa hemoglobina é processada por oligopeptidases, por enzimas. E quando ocorre esse processamento, ocorre o aumento do nível de vários peptídeos. E eles descobriram que a hemopressina é um agonista inverso CB1, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, isso aqui seria o timeline do sistema endocannabinoide. Esse sistema ele foi colocado à prova, aqui o pessoal estava falando de manhã, essa mesa tão importante, sobre as agruras de ser um pós-doutorando não, pós-graduando, né? Não sei se tinha gente da iniciação científica também, mas a gente tem que realmente gostar do que a gente faz, porque não é fácil. E durante a pandemia, o sistema endocannabinoide foi colocado à prova, por quê? Porque a Covid
ela é uma doença vascular, metabólica. Ela age fisiologicamente. Eu peguei Covid e eu me lembro que eu não tive muito sintoma, mas ainda hoje eu gostava de correr muito. É claro que a idade passa, mas depois de um tempo você não responde da mesma forma. É impressionante como a Covid altera alguma coisa que você tem que remodelar depois que você tem a doença. E durante essa pandemia, muito foi relatado com dor crônica, falta de exercício, alterações na dieta, transtornos de humor, depressão, ansiedade, distanciamento social, perda de emprego, etc, etc, isolamento. Isso tudo está tudo direcionado, ligado ao sistema endocannabinoide. Então, assim, por que o sistema endocannabinoide é tão importante? Essa é uma figura clássica da literatura, né? É uma figura que foi gerada em 1990. Isso aqui é autorradiografia e você consegue ver a presença do receptor nas áreas de um corte de um cérebro de rato. Então você vê assim, tem bastante no cerebelo, tem bastante no hipocampo, tem bastante no córtex, tem bastante no estriato, que responde por vários efeitos daquela tétrade da cannabis. Tem o professor Pablo Pandolfo, né, que foi um dos que mais trabalhou com o sistema endocannabinoide, hoje abrilhanta aqui a Federal Fluminense. E esse é um sistema que, diferente do sistema opioide, ele não está tão presente no tronco cerebral, né? Então, isso a gente vai fazer um contraponto depois. Então, os receptores CB1 que vocês estão vendo marcados aqui pré-sinapticamente, eles são os locais de ação retrógrada. Isso daqui é uma molécula como um endocannabinoide. Quem conhece a estrutura da membrana plasmática de Singer e Nicholson, essas cobrinhas aqui, essas perninhas, ácidos graxos poliinsaturados, geram endocannabinoide que vai agir em CB1 pré-sináptico e vai normalmente inibir a liberação dos neurotransmissores. Tanto GABA, quanto glutamato, quanto dopamina, todos esses terminais está cheio de receptor CB1. E o sistema endocannabinoide, de novo, ele não funciona só no sistema nervoso central. Ele está presente em todo o organismo. É impressionante. Essa é uma revisão do Rafael Metulan, onde ele lista a quantidade de condições fisiológicas e patológicas reguladas pelo sistema endocannabinoide. Então, para a gente que está aqui, imagino que a maioria aqui seja da neuro, desenvolvimento do cérebro, aprendizagem, memória, neuroproteção, a parte alimentar, é impressionante, né? Como você, tomando decisões, não é que é decisões erradas, mas decisões de se alimentar com ômega 6, que é mais gostoso, tem mais gordura, é doce, a coisa aumenta e você perde o controle. E aí, para você voltar e restabelecer seu peso, haja gasto calórico, não é fácil. Mas, então, assim, você tem várias áreas no qual o sistema endocannabinoide está envolvido, a parte imunológica aqui, a parte de câncer. Então, hoje em dia, os fitocannabinoides, eles são esperados em funcionar em 4 grandes áreas: dor crônica, epilepsia, os trabalhos clássicos do Elisaldo Carlini na década de 80, tumor. Em Israel tem vários trabalhos onde os fitocannabinoides são dados para tentar diminuir efeitos adversos da quimioterapia, e autismo, que é uma doença do neurodesenvolvimento, não é doença, é um espectro, é uma alteração em que as pessoas hoje fazem uso dos fitocannabinoides para melhorar o quadro, e os relatos são impressionantes. Mas tudo isso está muito no começo. Esse é o papa do sistema endocannabinoide, é o Rafael Metulan, está vivo, ele é professor lá da Universidade Hebraica, em Jerusalém, e esse é um artigo de 2023, vai sair ano que vem, mas já está disponível online PDF, nessa revista aqui, no Review Pharmacology Toxicology. Leiam esse trabalho porque ele conta a história da vida dele. Ele conta a história desde que ele era jovens, como vocês, e ele sempre ele é formado em química, e ele queria muito estudar as moléculas do haxixe. E ele não sabia como fazer. E aí conta a história que ele foi numa delegacia, ele conheceu o delegado que estava lá, tal, acho que era ex-aluno dele, e ele convenceu o delegado a dar 5 quilos de haxixe para ele, ele levou para o laboratório e começaram os estudos que mudaram a ciência hoje. Isso foi na década de 60, um pouco antes até. E aqui ele enumera, nessa revisão ele cita 90% dos trabalhos dele, tudo que ele foi fazendo. É impressionante, é uma história, né? A gente que está envolvido com isso, você lê, você vai lendo, pô, mas foi ele que fez isso, assim, e ele vai contando
Primeiro surgiu a estrutura do THC, depois a gente isolou o CBD, depois a gente descobriu os endocannabinoides, depois a gente foi atrás desses receptores, e ele vai contando, e até hoje ele está atuante. Ele deve ter mais de 1.000 trabalhos publicados. E dessas revisões, a gente ficou muito feliz, porque ele citou um dos trabalhos do time Cannabis, né, que é uma organização de extensão que foi feita lá no Laboratório de Neuroquímica pela Luzia Sampaio. Hoje tem mais de 10 membros, e eles estão muito envolvidos com essa temática dos fitocannabinoides. Então, esse trabalho aqui é da Raquel Campos e de vários colaboradores, onde o pessoal estuda, a Raquel fez uma revisão sistemática de uma dessas grandes áreas que vai ser beneficiadas com os fitocannabinoides, que é dor crônica. Então, assim, uma coisa é você ter dor, chega aqui, toca ali na tomada, toma um choque, tem uma dor aguda, não vai acontecer nada. Você tem um trauma, tal, mas depois melhora. Outra coisa é você ter uma dor, que aí passa a ter inflamação, e o sistema de alerta começa a ficar alterado, e você começa a ter uma memória da dor. Quando você vê, você passa 6 meses com dor, acordando com dor, dormindo com dor. No ciático, no tornozelo. As pessoas que gostam de fazer corrida, maratona, sabem exatamente o que é isso. Como a dor crônica pode se beneficiar com o sistema endocannabinoide, exatamente como um contraponto do sistema opiáceo, do sistema opioide, que é extremamente perigoso por ter uma janela de proteção muito pequena. E então, aqui nessa revisão, acho interessante também, o Rafael Mechulan cita que quando ele conseguiu isolar o CBD, ele pegou o CBD e deu para os colaboradores dele da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp na época. O professor Eliseu Carlini era professor de lá, e essa revisão de 1980 é uma das revisões que mudaram a forma como o pessoal viu a maconha, não só como uma substância psicotrópica, uma planta psicotrópica, mas uma planta que salva vidas, que a medicina canabinoide surgiu, e hoje a medicina canabinoide é uma realidade. Esses trabalhos são muito citados porque foram as primeiras vezes que mostraram-se que o canabidiol bloqueia epilepsia. Então, você tem uma série de transtornos, séries de desordens, canalopatias, que crianças de poucas idades que têm dezenas de crises epilépticas durante a noite. Você dá CBD, é impressionante. A criança dorme a noite toda, acorda descansada, consegue aprender, consegue verbalizar. Então, quem passa por isso sabe exatamente como esses achados foram fundamentais. E como ele fala, olha que coisa interessante, né? Com base nesses resultados positivos desse ensaio, na década de 80, uma droga contando CBD puro, hoje em dia tem essa droga chamada Epidiolex, um remédio, na verdade. Foi aprovado pela FDA, que é a Anvisa americana. E foi altamente... E hoje é altamente usada, largamente usada, particularmente em crianças. Milhares de pacientes poderiam ter sido ajudados por 4 décadas, porque isso já se sabe desde a década de 80. O Epidiolex surgiu agora. Então, com a publicação original, eu acredito que esse estigma associado à cannabis foi a principal razão para o atraso. Tá? Como a ciência pode ser importante em evitar esses hiatos. Então, eu vou falar do sistema endocannabinoide muito mais do ponto de vista celular. Eu e Regina, nós somos pesquisadores que aprendemos a ciência através de uma redução do problema. Normalmente, a gente estava trabalhando com células, neurônio, glia, um sistema onde você tem vantagens e desvantagens em estudar. Quando você pega o Pablo, por exemplo, Pablo Pandolfo, ele é especialista em comportamento. Então, é uma outra visão da ciência. Eu tenho muita dificuldade para observar o comportamento, né? A gente aprende muito, não só com os seres humanos, mas com os animais também, mas na neuroquímica a gente aprende muito com as células. E não é tão simples assim, porque essas células, elas formam circuitos. Aqui no caso que vocês estão vendo em laranja, são vários desses fitocannabinoides que hoje em dia sabe-se que agem em receptores, em transportadores, em enzimas, que eu não vou ficar falando aqui, mas tem essa enzima FA, por exemplo, é a principal enzima que degrada a anandamida, AEA. A anandamida, quando está em baixas concentrações, ontem eu assisti uma palestra onde uma pesquisadora correlacionou a baixa concentração de anandamida em crianças, na idade de infância,
e autismo. Super interessante o trabalho dela. Como que a anandamida é um marcador de autismo em baixas concentrações. E outra coisa, a anandamida em altas concentrações protege contra a dor. Tem o relato dessa escocesa que ela tem 60, 70 anos, acho que o nome dela é Jones, e aí, há 5 anos atrás, saiu até uma reportagem no Fantástico, não sei se vocês viram, essa escocesa, ela tinha feito cirurgias excruciantes, assim, na mão, onde os clínicos falavam, não é possível, ela deve estar sentindo muita dor, ela não tomava nem analgésico, ela já tinha quebrado bacia e não reclamava de dor. E o pessoal falou, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí, um grupo lá da Inglaterra foi isolar o material dela, genético, e aí foi clonar os genes e viram que a Fá, essa enzima aqui, no caso dela, estava mutada. Quando a Fá está mutada, essa é uma enzima chamada feriécida acilhidrolase, é ácido graxo é uma hidrolase de ácido graxo, que ela cliva a anandamida. Então, se ela está mutada, os níveis de anandamida dessa senhora eram 2 a 3 vezes maiores do que o normal. E isso correlacionado-se, então, com a probabilidade dela não sentir dor. É claro que a indústria farmacêutica está muito interessada nisso, porque isso aqui é o que tem, assim, de principal para ter qualidade de vida. Se você quiser ter qualidade de vida, você não pode sentir dor. Então, a gente sabe que a dor, ela tem um sinal de alerta, ela, se persistente, vai ter problema, porque vai começar a gerar memória molecular aqui nesses neurônios da medula, e depois de um tempo, dor crônica, pode esperar uns meses, vai ter que ir para ter fisioterapia, vai ter que fazer sessão, até isso passar. Leva tempo. E aí, tem toda uma história aqui, que eu não vou me alongar, mas no sistema nervoso central existe o contraponto. Essa é a revisão da Raquel, onde ela faz um trabalho muito interessante mostrando como o sistema endocannabinoide tem uma grande participação e vai certamente ser um elemento a contribuir muito. Aqui seria o contraponto entre o sistema endocannabinoide, que se sabe muito pouco ainda hoje em dia, mas você sabe que está cheio de receptor CB1 nessas áreas. Aqui não só no córtex somaestésico primário, mas na área do tálamo, em áreas da amígdala, em áreas da substância cinzenta periaquidutal, que é uma substância que se você estimular essa área, você bloqueia a dor, principalmente na lâmina 2, na lâmina da substância gelatinosa. Então, o contraponto disso com isso é importante, porque isso aqui tem drogas poderosíssimas, né? Quem conhece oxicodone e várias outras, mas existe uma epidemia em curso e muitas pessoas estão morrendo e isso não é fácil. Então, assim, a primeira... eu dividi essa palestra em 3 partes. Primeiro, uma introdução, que a gente ainda está nela. Segundo, é como é que eu entrei nessa área. Entrei muito tardiamente, mas eu entrei muito pela amizade que eu tenho com um grupo que descobriu a hemopressina. E o terceiro está relacionado com o tema da palestra, que é qualidade de vida, que eu acho que é um tema que todo mundo tem que buscar nessa vida. Então, assim, como é que o receptor CB1, que é um receptor metabotrópico, e o receptor CB2 consegue se ligar tanto a fitocannabinoides de estruturas altamente complexas, a moléculas lipídicas, que são sintéticas, e aos endocannabinoides, que são derivados de ácidos graxos poliinsaturados. Além disso, também se ligam a peptídeos e vários outros alostéricos. Essa lipoxina, por exemplo, é derivada do leucotrieno, é a história do Fabrício Pamplona, que é um pesquisador lá de Santa Catarina, que já teve muito aqui pelo Rio também. Então, assim, a quantidade de formas como essas moléculas vão sentar no bolso do receptor, essa é uma grande pergunta. Muito importante, porque você descobrindo isso, você vai conseguir desenvolver fármacos com menos efeitos colaterais, que é o que mais tem aqui. Então, assim, esse é o Emer. Ele, em 2003, trabalhando com enzimas que são oligopeptidases, que clivam proteínas maiores e geram oligopeptídeos, ele descobriu que um desses peptídeos era gerado. E quando ele injetava isso no coelho, caía a pressão. Então, assim, tinha uma hipotensão derivada da hemoglobina. Botaram o nome da molécula de hemopressina. Mas não sabiam qual era o efeito. Sabiam que tinha um efeito, mas não sabiam qual era. E aí, entre 2003 e 2007, quando saiu esse trabalho aqui, o Emer se associou a essa pesquisadora do Albert Einstein, lá em Nova York, e usando anticorpos com formação específica, eles conseguiram ver que esse peptídeo conseguia ter um efeito de se ligar ao receptor CB1.
não se ligava a receptor de angiotensina, não se ligava a receptores de dopamina, mas se ligava a receptor canabinoide. E aí eles descobriram que essa hemopressina tinha um efeito inverso do THC. O THC, por exemplo, se você colocar um efeito dos agonistas endocannabinoides, é diminuição dos níveis de AMP cíclico. A hemopressina aumenta os níveis de AMP cíclico. Então, isso tem toda uma história por isso. O pessoal só tem 84 trabalhos na literatura com hemopressina, de 2003 para cá. Isso é uma área muito nova, está começando. E essa substância aqui, esse peptídeo, a hemopressina, ela então tem vários efeitos interessantes no sistema nervoso central. O que é interessante, ontem mesmo na palestra do Di Marzo, que é um dos pesquisadores mais atuantes nessa área de sistema endocannabinoide, é muito interessante como nós, né, somos todos humanos, mas nós somos tão diferentes do ponto de vista das nossas particularidades no sistema nervoso central. Então, quando você vai pegar essas grandes áreas que estão por trás da fisiologia e da patologia, depressão, dor, memória, ansiedade, controle da ingesta, sono, inflamação, como é que a gente responde tão diferente? Algumas pessoas são resilientes a engordar, outras engordam com facilidade. Algumas pessoas são resilientes quanto a traumas, outras pessoas sucumbem. Então, assim, como é que isso funciona na prática? Então, no trabalho ontem do Di Marzo, eu não li o trabalho ontem que ele citou, mas ele cita uma terapêutica baseada numa possibilidade de você fazer esses desenhos epigenéticos. Isso é muito interessante. Como é que você pode, de uma certa forma, observar os tecidos e as respostas fisiológicas frente a essa diversidade estrutural? Não sei se eu estou sendo muito claro, mas é uma coisa super legal. Então, essa é a segunda parte. Como é que eu entrei nessa história aqui, do sistema endocannabinoide? E eu entrei com os peptídeos. Eu nunca tinha trabalhado com essa área aqui. Essa é uma área interessante porque ela suscita dogmas, né? Então, por exemplo, zona subventricular. Isso é uma chamada, um nicho neurogênico no cérebro. A gente tem dois nichos neurogênicos, a zona subventricular e a zona subgranular. Então, todos nós aqui geramos novos neurônios, novos astrócitos, novos oligodendrócitos, novas células neurais. E isso pode ser melhorado. Se a pessoa faz exercício físico, melhora. Se a pessoa assiste muita televisão, piora. Se a pessoa come comida japonesa, melhora. Se ela come donuts, piora. É alguma coisa mais ou menos assim. Não é tão simples. Mas o fato é que isso pode ser estudado. E então eu fui trabalhar com um grupo do professor João Malva, lá da Universidade de Coimbra, Portugal. Você conheceu o João Malva? Lá em Portugal? Não, conheci aqui. Tá. Então, ele tinha um grupo muito craque, né? Trabalhando. A Sara foi a primeira autora, ela que fez a maior parte dos trabalhos que eu vou falar para vocês. E depois eu levei a hemopressina no bolso, porque ela tinha acabado de ser descoberta como agonista inverso canabinoide. O Emer, a gente é muito amigo há muito tempo. Ele me deu, leva um pouco de hemopressina, testa lá. Beleza. E eu fui trabalhar com retina, né? Trabalhar com retina a vida toda. Aqui é que eu comecei a fazer alguma coisa que a Cecília Redin faz. Então, assim, brevemente para falar para vocês, até porque eu não sou especialista nisso, você tem essa região chamada zona subventricular, e aqui você tem uma dinâmica muito característica. Essas aqui são as chamadas stem cells, as células B, são as células tronco. Essas stem cells, elas dão origem a umas células que flicam, que transientemente se multiplicam muito rápido, as células C. E essas células A são os neuroblastos, são aqueles neurônios jovenzinhos que nós geramos o tempo todo. E nos roedores, o que é interessante é que... Aqui está apagado, aqui, uma pena, porque tinha uma... Como é que você fala? Uma animação. Mas não importa. Aqui, aqui é o corte do cérebro do rato, do roedor, que foi usado, do camundongo. Esses neurônios estão aqui, aí vocês imaginam que eles vêm para cá e eles vão terminar no bulbo olfatório. Eles têm um trajeto chamado via migratória rostral. É como se esses neurônios jovens nascendo, eles vão migrando, e lá eles entram em novos circuitos, e para os roedores é muito importante o sistema olfativo, tá? Nós somos seres mais visuais. Esses animais são mais somestésicos e olfativos. Então, o interessante é que todas essas células aqui têm marcadores específicos e a gente pode marcar isso. Então, a gente usou um modelo que foi um modelo assim estabelecido na década de 90, chamado modelo de neurosfera. Você pega essas células, teoricamente, tronco, coloca numa sopa de fator trófico, EGF, FGF, e isso vai gerando esferas de cerca de 150 micrômetros de diâmetro. E o que é interessante é que lá a gente tinha esse controle.
Se você quer provar qualquer coisa que é via CB1, o melhor controle é um animal que não tem CB1, não expressa CB1. Porque aí você tem um ótimo controle para os seus resultados. Isso é muito importante. E a ideia era, você gerava essas esferas eram geradas e depois você deixa essas esferas na presença de ligantes canabinoides. Aí você pode estudar o que você quiser. Bota anandamida, bota hemopressina, bota THC, bota o que quiser. Pode apagar mais uma ali? Só um pouquinho. Beleza, obrigado. Então, olha só. Essa é a minha contribuição no trabalho. Eu fui lá para fazer isso. Então, assim, foi a imuno mais bonita que eu fiz na minha vida. Porque isso aqui, quando dá certo, é um negócio impressionante. Nestina é um marcador para progenitor. Ela marca essas células que dão precursoras, que dão origem às outras células. Não, tá tranquilo, Regina. E aqui, nos progenitores, em verde, são os receptores CB1. Os receptores CB1, eles estão exatamente em cima dos progenitores. Olha que interessante. Você tem uma correlação quase perfeita do receptor CB1 nos progenitores. Então, assim, esses progenitores são marcados não só por nestina, como por GFAP. Eles têm uma linhagem meio astrocítica. E aí, de novo, você vê o receptor CB1 cheio. Exatamente, não é aquela marcação inespecífica, é um puncta. Você está vendo os cachinhos de receptores na membrana dessas células progenitoras. A gente ficou muito feliz com esse resultado aqui. O João Malva, o cara nem dormiu. Quando você vai ver a marcação para CB2, não tem nada. Só tem receptor CB1 nessa área. Tem muito pouco ou não tem quase nada. E quando você vai ver o CB1 naqueles neurônios, os neurônios aqui já são os neurônios que estão sendo gerados. Olha a cadeia dos neurônios. Aqui é numa placa de cultura. Mas a gente, se usar a imaginação, vê que esses neurônios, aqui é uma marcação para ácido policiálico, né? Que é um açúcar de membrana, e aí você vê como se esses neurônios estivessem migrando para alcançar, na teoria, o bulbo olfatório que está lá na frente. Não tem tanto receptor CB1. Os CB1 estão mais nos progenitores. Então, assim, a Sara, isso aqui é tudo trabalho da Sara, ela foi quantificar, você pode, em laboratório, quantificar uma coisa que em neurociência o pessoal gosta muito, em biologia celular, que é divisão simétrica e assimétrica. Uma divisão simétrica, tu tem um progenitor, dá origem a 2 progenitores. Uma divisão assimétrica dá origem a uma célula terminal e a um progenitor. E uma divisão terminal dá origem a 2 células diferenciadas. Dá para fazer isso. Você pode contar, porque tem marcadores também para stem cell, como SOX2. E aí tem esse gráfico, que é um gráfico grande, eu não vou explicar ele todo, mas essa primeira barra aqui é fácil de ver. Você coloca um análogo estável de anandamida, que é um endocannabinoide que estimula CB1, aumenta o número de divisões simétricas. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que se você ativar CB1, você induz autorrenovação. Essas células começam a proliferar. E isso pode ser bloqueado por um análogo de uma via que eu não vou falar, NOT, não interessa agora. Mas o que importa é que a anandamida, ela induz o aumento das células progenitoras em continuar sendo progenitor. Isso aqui tem várias implicações. Eu também não vou ter muito tempo, mas esse é um trabalho de uma pesquisadora do NIH chamada Nora Volkow. Ela é uma das grandes pesquisadoras que fala dos perigos da cannabis. Quando você fala de fitocannabinoides, tem muito efeito positivo, tem muito efeito bom contra dor crônica, contra autismo, contra epilepsia, mas tem que tomar certos cuidados, tanto do pouco uso, short term, né, um uso curto, ou um efeito mais a long term. Principalmente pessoas que são, assim, adolescentes. Aqui, acho que todo mundo é adulto, mas tem gente que é jovem adulto, né? Então, tem que tomar cuidado, porque existem relatos de alteração no desenvolvimento do cérebro, alteração durante a adolescência, no consumo, e etc, etc, etc. E eu acho que isso tem muito a ver com as substâncias agonistas CB1 alteram exatamente essa característica de autorrenovação. Ok? Então, isso é E tem várias outras revisões. Esse cara aqui foi o cara que deu um seminário ontem espetacular. Está no YouTube. Dê uma olhada depois, porque esse cara tem 800 trabalhos publicados, ele tem mais de 100 mil citações, e é um cara, assim, muito respeitado na área, e ele fala exatamente qual é o problema do uso desses fitocannabinoides e transtornos psiquiátricos, porque pode acontecer. Nem sempre, mas pode acontecer. Então, assim, isso também é só um adendo aqui, eu não vou ficar falando disso, mas a legalização da cannabis está em frente em vários países,
Eu não sei nem como é que vai ficar no Brasil no ano que vem, mas está em vários países assim. E é importante dizer que o CBD, por exemplo, que é um fitocannabinoide que não dá barato, hoje você pega um pesquisador como Francisco Guimarães, que ele é professor lá da Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. Então, relatos, o CBD ele é ansiolítico, antidepressivo, é antipsicótico, é anticonvulsivante, antinauseante, antioxidante, anti-inflamatório, antiartrítico, ele funciona em tudo. Então, assim, ele tem mais de 40 alvos. A gente não vai ter tempo de debater isso, mas o CBD certamente é uma substância que é incrível a quantidade de coisas que tem em seus relatos, ok? E, por exemplo, esse é um artigo de 2018 de uma revista de economia. Eles estimavam que esse ano o mercado só para CBD 22 bilhões de dólares. O CBD já é vendido em várias lojas nos Estados Unidos como suplemento. Você pode comprar CBD como você compra DHA, como você compra vitamina e etc. Então, assim, e o CBD, de novo, tem vários efeitos que são efeitos que a gente não conhece ainda como isso acontece, que até receptor de serotonina está envolvido. Tá? Então, assim, voltando para o que eu estava fazendo, eu levei hemopricina comigo, mas antes de testar a hemopricina, a gente foi testar a Sara Chapelle, foi testar a anandamida, e o que é interessante, essa é uma técnica que eu tenho usado muito no laboratório, que é uma técnica para visualizar a funcionalidade de células que foram geradas nesse esquema aqui. Então, você tem células tronco, progenitoras, e essas células dão origem a várias outras células, neurônio, astrócito e oligodendrócito, que são completamente diferentes do ponto de vista funcional. Então, neurônio gera potencial de ação. Neurônio abre canais de potássio, dependente de cálcio, por exemplo, coisa que não tem em astrócito. Então, se você visualizar isso, isso aqui é uma resposta funcional à fluorescência. Quando aquela neuroesfera foi plaqueada em condições de diferenciação na presença de anandamida, por exemplo, se não for plaqueada em nada, fica assim. Algumas células respondem a potássio, muito pouca. Algumas células respondem a histamina. Histamina na SBZ age em células que são células suporte, como astrócito, como outros tipos de célula. Né? Eu não devia nem falar suporte aqui, mas como as células que não são neurônio, vamos assim dizer. Então, aqui, nesse caso, uma semana na presença de anandamida, você vê a resposta das células que foram geradas, a grande maioria responde a potássio. Isso quer dizer que essas células provavelmente são o quê? Neurônios, porque potássio despolariza neurônio. Nós temos endocannabinoides. Esses endocannabinoides, os níveis dos endocannabinoides, eles são o tempo todo alterados pela dieta. É isso que eu queria mostrar. Então, assim, os dois principais, anandamida e 2-AG, mas você tem uma série de outros, OEA, PEA. Então, tem trabalhos, pessoal que trabalha com Alzheimer, que alguns desses derivados da anandamida, análogos da anandamida, melhoram ratos que têm aquela mutação. Fica aqui? Tá, desculpa, porque não estou aparecendo em algum lugar. Onde é que estão? Estão me olhando aqui. Tá bom, então, na verdade, o que acontece é que dieta é a principal forma de você ter alteração para cima ou para baixo. O grande lance é o que comer, porque não dá para comer só pizza. Isso eu vi na prática no último ano, impressionante. Como a dieta ela vai te pegando e quando você vê tem que voltar a diminuir o ômega 6 e aumentar o ômega 3. Mas a dieta é muito importante. E várias outras situações. Mas o bom do Brasil é isso. Você planta tudo aqui, tudo dá. Entendeu? Então, aqui, eu acho que nesse ponto, cara, a gente está bem. Mais uma perguntinha? Vai ter disputa, hein? Eu deixo duas, vai. Eu deixo duas. Oi, eu trabalho com condicionamento físico na mãe, já para essa questão de qualidade de vida desde a gravidez. Eu queria saber se você conhece algum trabalho, algum lugar que trabalhe com essa questão de condicionamento físico e endocannabinoide, principalmente na rata grávida.
Ah, você trabalha com humano, não, com rato. Rato. Rato, tá. Eu acho que isso é um modelo muito legal. Ah, sim. Eu falo alto aqui. De hoje tá familiar. Obrigado. Esse é um modelo muito legal de trabalhar com parâmetros fisiológicos do exercício, né? Você bota a ratinha para caminhar na esteira, nadar. Isso eu acho muito importante porque você pode descobrir vários mecanismos fisiológicos importantes, não só para manter a tua qualidade de vida em condições de saúde, como em condições de doença. Então, eu trabalho num lugar que do lado tem o laboratório do professor Sérgio Ferreira, que trabalha com Alzheimer. E eles relataram, há uns 3 anos atrás, o Michel é o primeiro autor, Michel Lourenço, que a irisina é um fator que você é uma proteína secretada por músculo que vai beneficiar a memória desses animais e pode retardar doença como Alzheimer. Então, assim, essa é uma molécula, tem várias. O sistema endocannabinoide é outro sistema muito importante. O sistema dopaminérgico talvez seja muito importante. Então, por exemplo, 9h20, eu estava no meio do trânsito, eu achei que não ia chegar aqui. Um carro quebrou, eu comecei a entrar em pânico, liguei para a Regina, não vou conseguir chegar aí, cara. Porque antes era tudo híbrido. A gente dava palestra, 10 horas em ponto, eu estava lá ligado. Hoje em dia você tem que estar de novo no lugar. Então tem um sistema da motivação dopaminérgica. Esse sistema também está envolvido. Com certeza, a dopamina ela está ligada não só como do ponto de vista do trigger, do gatilho, como de mecanismo, porque é muito comum você ver dopamina conversando com CB1 o tempo todo, não só na retina, no mesencéfalo e em várias outras áreas. Então, assim, eu acho que o teu modelo é legal porque você pode descobrir novos players, outros elementos. Não sei exatamente, você trabalha com neuroquímica? Pois é, então conversa com a Regina para começar a trabalhar com ela. Porque você tem um modelo bom e aí a Regina também pode colocar o dedo para você ver alguma coisa de neuro aí. Entendeu? Então, vou aproveitar, vou fazer um merchan aqui, que é a monografia, o TCC, e aí eu já vou te convidar a dar uma olhadinha, que ela vem trabalhando num projeto também parecido com esse, né? Ela tem um trabalho onde tem um estresse, faz um treinamento em esteira, né? Uma colaboração com o grupo do professor Antônio Cláudio, e está olhando para as respostas relacionadas à ativação do sistema endocannabinoide. Acho que vai ser uma boa coisa. O Antônio Cláudio, ele era meu colega de candidato a mestrado em 89. Hoje ele é reitor da UF, né? Segunda vez. Não é isso? Reitor da UF. Estava lá, fazendo a prova de mestrado comigo. É isso aí, o mundo. Bom dia. Bom dia. Eu estudo lesões na retina, principalmente no... Eu queria saber se o CBD ele tem algum efeito neuroprotetor, né? Você trabalha com a Karen? Essa penha também. Desculpa. Então, assim, essa é uma ótima pergunta. Eu tenho um aluno de doutorado, que é o Dio Alexandrino, que ele está também trabalhando com o sistema visual, com a retina, e eu trabalhei a minha vida toda com cultura. Eu sou um cara assim, que não sou um cara de tecido, já é complicado cortar tecido para mim, eu gosto de cultura. Então, assim, o Dio está conversando muito com uma professora chamada Hilda Petri Silva, lá da UFRJ. E a Hilda está muito interessada em glaucoma. Então, glaucoma é uma doença que está envolvida com pressão intraocular. E a gente sabe que o cannabis está envolvido com isso. Os relatos da medicina arábica de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, já tinha instilação de cannabis para resolver problemas de glaucoma. Não me pergunta como é que será feito, mas era. Então, assim, já se sabe que o sistema endocannabinoide, o trabalho da Regina, o trabalho da Luzia, mostra que os receptores CB1 estão presentes em retina embrionária. Então, muito, muito cedo, você já tem os marcadores. Inclusive, a pessoa que trabalha, a Isis Trevenzoli, que trabalha com metabolismo, o sistema endocannabinoide está presente na implantação desde a fecundação, você tem o sistema endocannabinoide envolvido. Então, no caso visual, só para não fugir da tua pergunta, a retina, sim, tem bastante receptor de cannabis. E você está falando que trabalha com lesão. Toda vez que você tem uma lesão, você induz na retina a reentrada no ciclo mitótico das células de Miller. Eu trabalhei muito tempo com Miller. E a Regina que começou trabalhando com Miller no laboratório, que é a glia da retina. Então, essa
essa Miller, quando reentra no ciclo mitótico, se tiver as condições favoráveis de inflamação, com os fatores ali, o que acontece é que as pessoas acreditam é que essa milha vai se reprogramar. E ela pode deixar de ver a glia para neurônio. Olha que loucura. Então, assim, existem grupos que fazem isso, que estão mostrando, não é uma coisa trivial, é uma coisa assim, muito complexa, e mostrar que o sistema endocannabinoide, de retinianas,